respeito do que a pastora Rita realmente disse, amados irmãos, foi o que realmente Deus colocou no meu coração e tem colocado esses longos dias, né? A respeito da pessoa do Espírito Santo na igreja, no coletivo e na igreja nós, no pessoal. É muito importante, não somente importante, como muito sério em nossa vida. Né? Nós precisamos retomar, resgatar esse princípio, como chamada essa doutrina da pessoa do Espírito Santo que fugiu da igreja. E não é somente um mover do Espírito Santo. Muito hoje se prega mover do Espírito Santo, né? Sobre o mover do Espírito Santo, no que o Espírito Santo verdadeiramente faz, de ações, de milagres, mas só se fala do mover. É como eu digo, é muitas e muitas vezes se falar, mas não se vê o mover. Mas a presença não está ali, por quê? Porque se fala de mover, se fala de ações, se fala de promessas, se fala de como é que se diz? De tudo, de milagre, de maravilha, de prodígio, de mudança, de transformação, mas muitas vezes na prática, na vida da igreja, ou muitas vezes na vida do cristão, numa mudança geral, falta o quê? Não mover, falta-se uma unção, falta-se o quê? Um enchimento do Espírito na vida de cada um. O que é viver no Espírito, o que é andar no Espírito. Então não é só o mover. É como diz, não é somente o que Deus dá para a gente, é o que nós somos em Cristo. E esse é o segredo. O que faz a diferença é o que nós somos em Cristo. O que faz a diferença não é o mover do Espírito Santo, é o que o Espírito Santo está fazendo em você. Né? O que você verdadeiramente precisa entender e compreender o que é viver no Espírito. O porquê que Jesus se preocupou com isso? Por que, irmãos? Por que Jesus diz, vamos lá, em João vamos lá no João 1 para a gente poder entender, João 16, o porquê que Jesus se preocupou de dizer, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Por que, amados irmãos? Porque antes do Espírito Santo, antes da descida do Espírito Santo, e não era a questão somente de mover e de fazer as pessoas falar em língua, mas era uma promessa do Espírito na igreja, para poder conduzir, para poder guiar a igreja, para poder ajudar a igreja, para poder guiar a igreja em força, em graça, em poder, em direção, em sabedoria, em conhecimento, fazendo da igreja uma igreja forte, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que ela não se curva diante das circunstâncias. Por quê? Porque antes da descida do Espírito Santo, irmão, antes da descida do Espírito Santo na igreja, o que acontecia? Os apóstolos eram fracos, eram frágeis. Pedro andou com Jesus, viu Jesus fazer milagre e maravilha, mas negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ainda não havia descido o Espírito Santo, ainda não havia uma unção, uma demonstração, um governo do Espírito na vida deles. Então muitas vezes eles estavam vivendo do quê? Da evidência, né? Somente do ensinamento e da evidência do que Jesus é. Mas ele, o poder na vida deles ainda não estava sendo evidente, de uma transformação real. Então o que aconteceu? Antes da igreja primitiva, antes da descida do Espírito Santo, a igreja andava muito através da evidência. Era muito dependente do que? De Jesus. Quer dizer, Jesus na condição do que? De homem, muitas vezes. E por isso que
muitas vezes Pedro fraquejou, Pedro desanimou, Pedro negou, Pedro abandonou, né? Então aí está a situação realmente da igreja. Então a igreja antes e a igreja depois, até com Jesus, irmãos. Quando Jesus caminhava até os 30, como é que se diz? Até os 33 anos. Até os 33 anos, Jesus estava ali aprendendo a palavra, entendendo a palavra, compreendendo a palavra, vivendo a palavra. Mas a Bíblia diz que o ministério de Jesus começou quando o Espírito Santo veio sobre ele. Quando João Batista batizou ele e disse: olha, hoje o Espírito Santo desce sobre vós, eu vos batizo com água, a água do arrependimento, mas virá um que batizará com fogo e poder. Quer dizer, foi a partir dali que a vida de Jesus mudou, quando o Espírito se cumpriu, como o próprio Jesus disse, quando se cumpriu a profecia de quê? De Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor será sobre ti, e tu anunciarás o Evangelho, anunciarás as boas novas, libertará os cativos, os oprimidos. Então foi a partir daí que, quando Jesus recebeu o Espírito Santo, começou o ministério dele de poder. Antigamente ele estava no ministério do quê? De ensinamento, de palavra, né? De estrutura, de conselhos, né? De teoria, de teologia. Mas depois dali começa a ver o ministério real se cumprir de forma completa, o ministério de Jesus. E ali Jesus começou a andar no poder de Deus. Ali começou a haver revelação, ali começou a haver visão, ali começou a haver entendimento, ali começou a haver sabedoria, ali começou a haver poder, os cativos, os oprimidos, os enfermos serem curados, os mortos serem ressuscitados. E o ministério de Jesus foi o quê? Um sucesso, até o seu sacrifício. E isso chamou atenção na vida dos apóstolos, dos discípulos. Tantos milagres, só que eles viviam da evidência, eles não estavam tendo uma experiência. Por isso que muitas vezes Pedro tomou atitudes precipitadas. Por isso que Pedro, no momento, Jesus perguntou para ele: tu me amas? Tu me amas? E ele negou Jesus. Ainda não havia o quê? Uma convicção, como a Bíblia diz, o Espírito testifica e te dá a convicção e a certeza absoluta que você é filho de Deus. Quando você não tem o Espírito Santo de Deus, você não tem convicção da tua salvação, você não tem convicção de que você é filho de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então você veja a importância. Se foi importante para Jesus, e foi a primeira coisa que Jesus falou, quando ele verdadeiramente ia para o sacrifício, ele ia ser crucificado, foi a primeira coisa que ele disse. Ele viu os discípulos tristes, ele viu os discípulos abatidos, enfraquecidos, talvez decepcionados, sem saber o que fazer. Meu líder vai embora, a minha referência vai embora, e agora o que nós vamos fazer deste ministério? Eles ficaram sem direção, sem convicção, sem certeza, sem saber o que iria ser da vida deles. Mas Jesus disse o quê? Em João capítulo 16, Jesus disse o quê? Para os apóstolos, para os discípulos: aqui no versículo, cadê?
do versículo 5 em diante. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou, e em vez disso, me entristece por causa do que eu lhe disse. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, na minha linguagem aqui, né, ou consolador, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, o mundo da justiça e do juízo. Do pecado por causa que o mundo recusou a crer em mim, da justiça porque voltarei para o Pai e não verão mais, e do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Né? Aí ele diz o que? Há tantas coisas que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouvir. Ele anunciará o que ainda está para acontecer. Então quer dizer, Jesus disse: olha, não fique triste, fique tranquilo, não fique triste, não fique desapontado, calma aí, eu preciso ir para que se cumpra, eu preciso ir para o Pai, para que se cumpra a promessa na vida de vocês, o plano, os propósitos na vida de vocês. Eu preciso ir para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Da parte do meu Pai, Ele enviará o Espírito Santo, e Ele vai governar a vida de vocês. O Espírito da verdade vai guiar a vida de vocês. Ele vai te encorajar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te consolar. Quando você estiver perdido, Ele vai te guiar no caminho certo, na direção certa. Quando você estiver abatido, Ele vai te fortalecer. Quando vocês acharem que perder a fé, Ele vai renovar vocês na fé, na esperança, na graça. Fique tranquilo, Ele vai fazer tudo o que o Pai mandou, o que o Pai determinou Ele fazer. O Espírito Santo há de guiar vocês. Vocês não ficarão sozinhos, não ficarão órfãos. Só que acontece, a igreja há muito tempo não consegue entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que nós precisamos se alinhar a Ele. Não é ter Ele como muitas vezes nós temos Deus, às vezes um pouco meio distante, não. A Bíblia diz que agora Ele está em nós. Né? Eu li aqui a semana passada, foi 1 Coríntios, né? 2 Coríntios, aliás, 6,19. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Então nós precisamos como saber lidar com isso, como termos um relacionamento pessoal, íntimo, uma comunhão com o Espírito Santo, como nós precisamos dialogar e viver essa verdade, como a palavra do Senhor diz. Né? De estar cheio do Espírito Santo, de como ser guiado, de como ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, amado irmão, treinarmos, entendermos a doutrina do Espírito Santo para que a gente possa o quê? Colocar em prática. Nós precisamos aprender como que o Espírito Santo atua na igreja, como o Espírito Santo, né, age em nossas vidas, qual o propósito, qual a razão, qual o motivo do Espírito
Santo em minha vida para que eu possa o quê? Me alinhar com Ele. Alinhar minha mente, alinhar minha vida com Ele, e eu verdadeiramente saber de como eu posso verdadeiramente dialogar com Ele, e saber que Ele está na direção, e como eu posso, como é que se diz, contar com Ele na direção da minha vida. Então a tragédia muitas vezes do cristão, amado irmãos, a tragédia da igreja, do enfraquecimento muitas vezes, é a falta disso, que nós não entendemos ainda. Nós temos o conhecimento, sabemos do plano, sabemos da palavra, temos o ensinamento sobre o Espírito Santo, nós ouvimos a palavra, como diz lá em Tiago, somos ouvintes da palavra, sabemos tudo a respeito do Espírito Santo, mas não sabemos como viver essa relação com o Espírito Santo. Como que eu posso deixar que o Espírito Santo faça parte da minha vida? Como eu posso deixar que o Espírito Santo realmente possa governar minha vida? Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, ele não é mal educado, ele não vai invadir sua vida sem a sua permissão. Por isso que chamamos de relacionamento. Ele jamais vai invadir a sua vida. Ele habita em você. É como você convidar uma pessoa, vamos dizer, alguém de fora, certo? Algum parente seu, certo? Você convida ele para morar na sua casa. Amém? Seu parente vem morar na sua casa, vai viver com você, mas você pode ter certeza que o seu parente, nos primeiros anos, ele não vai ter uma total liberdade, ele não vai se sentir confortável, e ele também não vai ter um relacionamento aberto totalmente para você. Vai ser o quê? Uma convivência. Quando o teu parente vir habitar na tua casa, você vai conhecer ele melhor. Você conhecia ele de longe, você não tinha nem ideia qual que é o caráter dele, qual que é o comportamento dele, qual que é o desejo, qual que é a atitude dele. Você não tem noção. Você já vai ter uma noção real quando ele estiver dentro da sua casa. Por quê? Porque aí de perto vai haver um relacionamento. Só que o seu parente sabe. Ele sabe aonde ele está dentro da tua casa, mas ele está limitado. Ele não vai abrir a geladeira antes de te pedir. Ele não vai entrar no teu quarto antes que você permita. Ele não vai mexer nas tuas coisas pessoais enquanto você não der liberdade. Ele não vai se intrometer na tua vida particular, no teu relacionamento, na tua vida de trabalho, profissional. Não vai se intrometer na tua vida enquanto você não chamar ele para conversa e dar liberdade, expor a tua situação, dizer para ele, dizer para o teu parente: ó João, é o seguinte, eu estou passando um momento aqui, você tem paciência, estou passando um momento difícil aqui no casamento. Ô João, não se preocupa muito não, nós estamos passando um momento meio difícil, uma situação aqui na minha vida profissional que ainda não está muito certo. Se você não falar nada, o que ele vai fazer? Ele não vai poder fazer nada, ele vai perceber de longe. Vai perceber que você está com um momento difícil no casamento. Ele vai ficar olhando de longe que você está com uma dificuldade profissional, na vida financeira. Ele vai ficar de longe. Ele não vai falar nada, ele não vai se intrometer, ele não vai agir. E às vezes ele pode te ajudar, ele pode te aconselhar. Às vezes a resposta está nele, do teu casamento. Às vezes foi um propósito de Deus de colocar ele lá dentro para te ajudar no casamento, para te ajudar na vida profissional, entendeu? E você está ali só de diálogo com ele. Você não deixa ele fazer parte do teu casamento, não deixa ele fazer parte do teu convívio, não deixa ele fazer parte da tua vida profissional, não deixa ele fazer parte da tua vida. Então fica uma relação meia superficial.
Ele conhece, ele sabe de tudo, mas tudo bem, mas você não deu liberdade nenhuma para ele. Assim é a pessoa do Espírito Santo, irmão. Ele não invade. Ele veio para a tua vida, mas ele não veio para invadir a tua privacidade. Ele veio para cooperar com você. Ele veio para te ajudar. Ele é o nosso, Jesus disse, o nosso ajudador. Ele veio para nos ajudar, nos auxiliar, nos aconselhar. E quando a gente não sabemos como lidar com a situação, que a gente faz? Poxa, ele é poderoso, ele pode me ajudar nisso. Então você vai dizer: Espírito Santo, me ajuda nessa situação, eu preciso mudar essa situação, meu marido está assim, minha esposa está assim, minha vida financeira está assim, me ajuda, me dá direção. Se o problema é direção, se é força, precisa de força, se precisa de como é que se diz, de uma resposta, ele te traz resposta, como diz, ele te revela a verdade, ele te dá discernimento, ele te dá sabedoria para poder governar a tua vida, para você tomar decisões certas, para você andar no caminho correto. É isso, amado Espírito, é isso que o Espírito Santo vem fazer em nossa vida. Ele veio nos direcionar em primeiro lugar a nos revelar a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Foi por isso que eu disse a semana passada o que verdadeiramente disse Davi no Salmo 143. Ele disse o que? Senhor, Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade. Através do que? Do Teu Espírito. É assim, irmãos, Ele é o mestre. Quando a palavra de Deus diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quer dizer, Ele é Deus. Ele tem a onipresença, a onisciência e a onipotência nele. Amém? Então o que acontece? Muitas vezes nós estamos dormentes. Estamos o que? Vivendo uma vida dormente. Vamos lá em Efésios capítulo 5. Então nós temos visto, amados irmãos, a igreja, a vida dos discípulos antes, como diz, do avivamento, antes da igreja primitiva e depois da igreja. Por causa do quê? Por causa dessa pessoa. Então nós precisamos um momento com a igreja, não somente trazer ensinamento, mas trazer a condição muitas vezes prática de como que o Espírito Santo opera e como que nós devemos se relacionar com Ele. Foi o que a pastora Rita disse. Às vezes você está num momento de fraqueza, você diz o que? Espírito Santo, todo desanimado, porque tem que ser sincero. Estou cansado fisicamente, estou esgotado mentalmente. Espírito Santo, me ajuda, renova a minha mente física, renova a minha alma, renova meu corpo, renova meu espírito, me fortalece, me ajuda. Você pode ter certeza, irmãos, que quando você sair depois daquele diálogo com o Espírito Santo, você vai ver que começa você a ter força, você a ter disposição, e você começa a estar na atividade. Agora, por quê? Como que isso flui? Flui por quê? Porque houve uma permissão, um diálogo. Ela quis dizer o que ao Espírito Santo? Espírito Santo, eu preciso de Ti, né? Eu dependo de Ti. O problema do homem, amado irmão, está no orgulho. Ele acha que ele é autossuficiente para resolver. Então ele primeiro vai tentar ele fazer as coisas, que ele acha autossuficiente. É o orgulho do homem. E todo o orgulho do homem, do ser humano, de alta suficiência, ele é o quê? Independente. E esse é o problema. Ele é totalmente independente. Então ele já tem aquele caráter, já tem aquela personalidade, né? Já tem aquela postura, aquele posicionamento de não querer depender de ninguém. E quando chega na vida cristã, ele não quer depender de Deus, ele não quer depender da pessoa do Espírito Santo. Ele acha que ele pode resolver,
que Ele é capaz de resolver, que é Ele quem dita as regras. Só o que acontece, do momento que você vem para Cristo, amado irmãos, você é dele, e agora você vai ter uma batalha interior. Você vai tentar fazer do teu jeito e não vai dar certo, porque Deus não vai permitir. Sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar que é Ele que te governa. Deus quer te ensinar que é o Espírito Santo que te governa, é Ele que te guia, é Ele que dá as regras agora, é Ele que direciona, é Ele que tem a solução, a saída. É Ele que te fortalece, é Ele que te instrui, é Ele que te faz um homem e uma mulher bem-sucedida em Cristo. Nas circunstâncias, é Ele que te sustenta diante das perseguições, diante das diversidades, diante da opressão, diante do que nós vivemos nessa terra, meu irmão, é Ele. E quando nós temos esse orgulho e não permitimos, não damos vazão para que Ele faça, o que acontece? Nós encontramos o que? Problema, é que nem um filho, né? Você orienta, você ensina, você diz, ele faz errado. O que acontece? Ele colhe as consequências. E o pai não pode fazer nada até que ele aprenda, até que ele dê ouvido ao que o pai falou. Quando ele dá ouvido, quantas vezes já ouviu do meu filho? Bem que o senhor falou, hein, pai? Bem que o senhor disse. Bem que o Senhor falou. Por quê? Porque é certo, é a orientação correta. Você está falando para o teu filho por quê? Porque você já tem conhecimento daquela situação, você já tem entendimento, você já tem experiência na vida, e você sabe o que é bom e o que é ruim, o que vai ser ruim para ele. Mas o que acontece? Essa cabeça de independência própria, essa cabeça de orgulho, de querer realmente dizer, eu mando na minha vida e pronto, traz problemas no dia a dia. E esse é o problema, o nosso problema de relacionamento com o Espírito Santo. Nós achamos que nós entendemos. Não é só eu estudar, irmão. Quantas pessoas têm conhecimento, entendimento, têm capacidade, como é que diz, intelectual, e está aí fraquejando, perdido, frustrado, decepcionado? Porque, irmão, a capacidade intelectual, até mesmo aqui da palavra, só eu ser um homem intelectual na palavra não vai me levar a lugar nenhum. Eu posso ter inteligência, não é questão de eu ser um mestrado na teologia, ser um conhecedor, um doutor na teologia, que vai me fazer um homem vencedor em Cristo. Não é. Quem te faz um homem vencedor em Cristo é o conhecimento, é o entendimento unido com a pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, irmão, não governar a igreja, e a igreja não depender do Espírito Santo, não entender essa doutrina, não entender este princípio, ela se tornará o quê? O que a Bíblia diz? São sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado antigamente? Era um monte de religioso, como Nicodemos, lembra quando eu falei? Era um monte de religioso que temia Deus, que confiava em Deus, que dava dízimo, que praticava os mandamentos de Moisés, mas não tinha o Espírito Santo. Eram vazios, totalmente vazios, como a igreja lá em Apocalipse da Odisseia. Ali Jesus estava falando com a igreja, no capítulo 3, quando ele disse para a igreja da Odisseia, que Jesus está à porta, a bater. O que Jesus está fazendo lá de fora de uma igreja, irmão? Se ele tem que estar dentro. Por quê? Porque a Laodiceia chegou em um tempo de um orgulho, de uma soberba, de uma dependência própria, de achar que tem todo o conhecimento, que conhecia todas as leis de Moisés, que eram temente a Deus, que eram ricas, eram prósperas.
Entendeu? Era a igreja mais vistosa da região, era a igreja mais bela, a igreja onde todo mundo ali congregava, onde todo mundo se reunia, os ricos, os importantes, os famosos e todas aquelas pessoas ali. Então eles tinham uma igreja. Laodiceia era uma igreja bela, uma igreja famosa, uma igreja, como é que se diz, de autoridade ali, todo mundo respeitava. Era uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que a Bíblia diz que não encontrava problema nelas, não encontrava dificuldade nelas. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Jesus estava lá de fora batendo a porta e ele exorta a igreja de Laodiceia. Diz o que a igreja de Laodiceia? Por causa do orgulho dela, da soberba dela, da postura dela, de ela querer ser dependente, de querer fazer as coisas da sua maneira. O que Jesus diz, amado irmão, nessa palavra? Estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei, sairei e encontrarão o quê? Pastagem, encontrarão comida, solução. Jesus não estava falando da situação interna, ele estava falando que a Laodiceia era pobre no espírito, era pobre no seu interior. E ela chama do que? Tu és pobre, tu és miserável, tu és morna. Tu não és nem fria e nem quente. Seria bom que tu fosse fria. Por você ser morna, eu te vomitarei. Irmão, ou é melhor a gente ser frio, ou a gente entra para pegar fogo. Não tem meio termo. Ou nós temos um entendimento que nós temos que ser uma igreja, que o fogo não se apaga, que nós temos que ser incendiados, que nós temos que ser uma igreja que faz um diferencial, uma igreja que faz história, uma igreja que sabe quem ela é, sabe o que ela quer e sabe para onde ela quer ir. Ou nós temos o entendimento de quem nós somos, o que nós queremos ser verdadeiramente em Cristo, ou nós muitas vezes vamos viver no engano da religiosidade. O maior inimigo de Jesus nunca foi o diabo, porque ele já está vencido com Jesus, já estava vencido. Potestade, principado, dominador, já vencido. O maior inimigo de Jesus sempre foi a religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade traz hipocrisia. A religiosidade traz somente aparência. A religiosidade parece que é. Sabe aquele fogo que parece que é fogo e não é fogo? Sabe aquele poder que parece que é poder e não é poder? Sabe aquela igreja que parece que é igreja e não é igreja? Sabe aquele povo que parece que é de Cristo e não é de Cristo, como o apóstolo Paulo disse? Fiquem vigiantes, fiquem atentos, porque há muitos aí que estão pregando o Evangelho, mas não o Evangelho a qual eu prego a vós. São doutrinas, homens que estão se levantando aí com doutrinas malignas, parecendo o Evangelho, usando o Evangelho para deturpar, para tirar a igreja do que é verdade, do que é a vontade real e verdadeira de Cristo. Aí traz uma igreja do pode tudo, aí traz a igreja do pode tudo, aí traz a igreja do interesse, do querer só viver na abundância. Não traz uma igreja que quer obedecer, que quer ser fiel, que quer ser verdadeira, que quer ser cheia do Espírito, que quer viver a vontade de Deus, não importa o que acontecer. Uma igreja que muitas vezes não ama Deus, mas ama o que Deus dá. Não ama Cristo, mas ama o que Cristo faz.
Foi como Pedro amado, olhou assim: nossa, este é o Cristo, maravilhoso, cura, faz milagre, faz maravilha. Mas na hora do pega para capar, na hora que Jesus foi entregue, estava indo para a cruz, o que a Bíblia diz? Que Pedro, quando perguntaram para Pedro: aí Pedro, e ele já havia dito para Jesus que o amava por 3 vezes: te amo, Senhor, não tenha dúvida que eu te amo. E a Bíblia diz que quando chegaram para Pedro, encontraram para Pedro, disse: eu estou mais um dos discípulos de Jesus, daquele homem que vai estar sendo crucificado. Eu não, de jeito maneira, porque ele sabia que ia sobrar para ele. Então que amor é esse? Que amor é esse que está no seu lado? Aquele casamento, irmão. Que amor é esse que na hora do pega para capar, na hora da situação mais difícil que a esposa ou o marido está passando, você abandona? Que amor é esse? Que amor é esse que você não cumpre os princípios do casamento? Que amor é esse que você não cumpre as leis que o casamento determina? Que amor é esse que o marido não se submete à esposa e a esposa não se submete ao marido? Que amor é esse, amado irmão? Então quer dizer, é um amor artificial. Foi isso que Jesus quis dizer a Pedro: Pedro, eu sei, Jesus que dizia lá no interior, dizia: eu sei que tu não me amas, e eu vou provar que tu não me amas. E foi ali que Pedro, mas a Bíblia diz o quê? Que na hora, depois de tudo isso, Pedro se arrependeu, glória a Deus, Jesus apareceu para Pedro. Veja bem, Jesus é tão misericordioso, amava tanto Pedro, que Jesus vai, o primeiro homem que ele vai buscar é Pedro. Quando ele ressuscita, ele sai e vai lá onde Pedro está na pesca, e vai falar com Pedro e chama Pedro de volta para o ministério. Por quê? Porque Deus entende, amados irmãos, a fraqueza do que é verdadeiro em nós e do que é falso, do que é verdadeiro e do que é hipócrita, do que é profundo e do que é artifício superficial, do que está estruturado e do que não está estruturado. Deus sabe, e nós temos que ser leal com Deus, nós temos que ser verdadeiro com Deus e depender dele, depender, se render esta pessoa gloriosa que Ele verdadeiramente nos enviou para nos governar, a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá em Efésios, capítulo 5. E lá no versículo 13, vamos lá no versículo 6, só para você entender do que tudo isso que eu estou te falando, até nós irmos ao que eu quero. Diz assim no versículo 6: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz, tem o Espírito Santo do Senhor em suas vidas. Vivam, portanto, como filhos da luz. Viva no Espírito, Ele é a luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. A luz, a pessoa do Espírito Santo, representa luz na nossa vida. Procure descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-nos à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo.
suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Quando nós vivemos em escuridão, irmãos, nós estamos sujeitos ao quê? Quem vive na escuridão diz o que a Bíblia, Jesus disse, é sujeito a tropeçar, não é assim? Você anda na escuridão, você não sabe o que está por perto, que não é assim? Você não tem noção, então você anda na insegurança, na incerteza, né? Você não sabe onde está pisando, você não sabe onde está pondo a mão, você não sabe o que você está fazendo, você não está enxergando, você não está entendendo, tudo anda na escuridão. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós recebemos a luz do Senhor, que é a pessoa do Espírito Santo. Quando você vive no Espírito, você vive na luz, você tem clareza, o teu caminho é iluminado, então você sabe por onde está andando. Quando você vai colocar as mãos, você sabe, você está enxergando aonde coloca as mãos, você sabe, você está enxergando por onde você está andando. Teu entendimento está na luz, então você vai ter sabedoria de tomar decisões. Por quê? Porque o Espírito da sabedoria que habita em você, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar revelação, ele vai te dar discernimento em todas as áreas da sua vida, de como você, como é que se diz, de como você decidir, de como você se comportar, de tudo que você precisa fazer, o que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Por quê, amado irmão? Porque ele é onisciente, ele tem ciência de tudo, é o que a palavra de Deus está dizendo. Ele tem ciência. O homem que anda em treva não tem ciência, não tem consciência das consequências. Ele acha que tudo que ele faz está certo, e muitas vezes, por falta de ele não ter entendimento, o que acontece? Ele não se arrepende das coisas que ele faz errada. Para ele é parte da vida, é normal. Por quê? Porque ele anda nessa vida, ele anda em treva, ele anda segundo a carne, ele anda segundo os seus conceitos, como a Bíblia diz, ele anda segundo o que ele acha que é bom, o que é ruim para ele, o que é certo, o que é errado. Ele não tem nada de Jesus ali, não tem nada de Deus na vida dele, não tem luz na vida dele, então ele anda do jeito que ele quer. Nós não, nós andamos na luz. E para você andar na luz é isso, você precisa do quê? O que a Bíblia diz? Lá em Salmos 119, né? Versículo 105. Lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Tudo que se fala luz hoje, irmãos, a luz do mundo é Jesus. Mas a luz hoje está se referindo à pessoa do Espírito Santo. É Ele que vai te iluminar. É Ele que é luz, é Ele que te ilumina. E lá no versículo 18 diz assim, e aqui está falando o quê? No versículo 14, ele diz o quê? E a luz, pois a luz torna visível todas as coisas. Não é assim? E ele chama o que? Atenção, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, irmãos, isso é um despertamento. É um despertamento que está dormindo. Que acontece o quê? Quando você está dormindo, você não tem noção do que nada está acontecendo ao teu redor. Você não sabe o que o diabo está tramando contra você. Você não sabe o que Deus está tendo ali para a tua vida. Você não sabe por quê? Porque você está dormindo, está adormecido. Então você não tem noção, não tem ideia da situação. E quando você muitas vezes acorda, você é pego de surpresa.
É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha, desperta tu que dorme. Acorda tu que dorme. Desperta-te. Desperta-te para a verdade. Desperta-te para as coisas de Deus. Desperta para os planos e propósitos que eu tenho. Desperta. Desperta. Desperta para a oração. Desperta para uma vida real. Desperta. Não é assim? Desperta. Isso é uma exortação. Precisamos acordar e precisamos aprender e viver a verdade. Se nós vamos ficar como o quê? Vamos viver nessa preocupação. Entendeu? Nós vamos ficar nessa preocupação. Será que a igreja está bem? Será que a igreja não está bem? Será que a igreja vai dar certo? Será que a igreja não vai dar certo? Será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Entendeu? Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer aquilo? Será que vai? Será que a minha vida vai? Será que essas promessas? Nós vamos ficar sempre no será, adormecido. As coisas estão acontecendo, Deus está fazendo coisas extraordinárias, quer fazer coisa extraordinária na minha vida, na tua vida, só que nós estamos dormindo. Ele quer revelar, como diz lá em Jeremias capítulo 33, Ele quer revelar as coisas ocultas, Ele quer trazer a luz, irmão. Ele não quer que você viva enganado. Jesus disse: olha, vocês, eis que serei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século, não te deixarei e nem te abandonarei, e tu jamais serás envergonhado e confundido. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus está confiante na pessoa do Espírito Santo que habita em você. Porque Ele te deu uma promessa, Ele te deu uma pessoa para te governar, para te guiar, para direcionar você na verdade, para te tirar dúvida, para te tirar da escuridão, para te tirar da fraqueza, para te tirar do momento difícil, mas para te fortalecer em Cristo. Em primeiro lugar, fortalecer cada dia a tua fé, fortalecer a cada dia a tua comunhão, fortalecer a cada dia teu conhecimento com Ele, fortalecer você totalmente em Deus. Aí você vai ver todas as demais coisas, irmãos, vai se tornar tranquilo. Lá no versículo, vamos lá. Portanto, versículo 15, Efésios 5:15. Portanto, sejam cuidadosos em seus modos de vida. Não viva como os insensatos, mas como sábios. Quer dizer, ande com entendimento, tenha conhecimento, saiba quem são vocês em Cristo e o que vocês precisam fazer, viver de forma correta. Aproveite ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Quer dizer, sem a pessoa do Espírito Santo, irmão, você perde muita oportunidade. Muita oportunidade do que Deus quer fazer na tua vida, você perde de viver. Não hajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. O que Paulo quis dizer a respeito disso? Sobre embriagar com vinho e ser cheio do Espírito Santo. Ele quis colocar essas duas situações. De vez de você se embriagar com vinho, seja cheio do Espírito Santo. Ele quis dizer o seguinte: um homem embriagado com vinho é um homem carnal. Aqui representa um homem carnal, um homem natural, um homem que ele é controlado pelo pecado, que ele é controlado pela injustiça, que ele é controlado pelos seus desejos, que ele é controlado pelos seus prazeres, que ele é controlado pela sua própria vontade e desejo, que ele é controlado pela sua própria mente, ele é controlado sobre as suas próprias opiniões, ele é controlado sobre as suas próprias vontades.
deixa o homem embriagado com vinho. Ele não tem noção. Não é assim? Você já viu um homem embriagado? Uma mulher embriagada? Tem noção? Ela tem noção dos seus fatos? Ela tem noção quando ela está totalmente tomada pelo vinho? Não tem. A pessoa não tem noção, não tem consciência. Tem muitas pessoas que até perguntam: poxa, o que eu fiz? Meu Deus! Tem pessoas que têm até consciência, mas ela não tem o quê? Controle. Entendeu? Ela tem consciência, chega no outro dia, ela lembra de tudo que ela fez, mas ela não teve controle naquele momento do que ela fez. Né? Quantas eu vi? Quantas pessoas eu vivia muitas vezes palavras, eu vivia nesses lugares, né? Quantas vezes eu vi amigas ali, muitas vezes arrancava a roupa, depois se arrependendo: meu Deus, o que eu fiz? Que vergonha! Hoje eu vou soltar a franga, né? Como dizia, não é assim? Chegava nos bares, bebia, enchia a cara, não tinha controle. O primeiro que encontrava não estava nem aí. Entendeu? A pessoa não tem controle, não tem noção, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não são pessoas mais sem noção, vocês não são mais pessoas da treva, vocês não são pessoas que se embriagam com vinho, vocês não podem mais andar dessa maneira. A vida de vocês agora é ser cheia do Espírito. O que ele quis dizer? Agora a vida de vocês é para ser, viver no Espírito, andar no Espírito, ser governada pelo Espírito, pelo Espírito Santo. É Ele quem tem que ter o controle total da vida de vocês. Vocês precisam ter, como o apóstolo Paulo disse, essa consciência. Vocês precisam ter esse entendimento do Senhor. Vocês precisam compreender que esta é a verdade para a vida de vocês. Vocês não podem mais sair por aí e fazer tudo o que querem, tomar decisão da maneira de vocês. Não pare. Todas as vezes que aquilo que você sabe que você precisa tomar decisão, já é uma ação do Espírito no teu coração. Mas aquilo que você tem dúvida, tem insegurança, irmão, dependa dele. Não tome nenhuma atitude, não tome nenhuma decisão antes de entrar no quarto secreto, entrar no teu quarto e dizer assim: Espírito Santo, tu és luz, ilumina a minha mente, ilumina a minha decisão, traz para mim o que eu devo fazer. Falo sim, falo não, devo ir, devo ficar, o que eu devo fazer? Me orienta, amado Espírito Santo, me ajuda nesse momento. É um momento verdadeiramente decisivo que eu preciso. Eu dependo de Ti, eu não posso fazer nada sem Ti. Então, quando a gente demonstra, amados irmãos, uma dependência, né? Quando nós arranca fora o orgulho, a soberba, a própria independência, e nós demonstramos que nós dependemos dele, ele diz: obrigado, querido, eu sou teu amigo, estamos juntos, vamos nessa. Eu vou te dar a revelação, faz o negócio. Eu vou te dar a revelação, não faz o negócio. Eu vou te dar a revelação, pode ir. Eu vou te dar a revelação, não vá. Eu vou te dar a direção, vai. Eu vou te dar a direção, não vai. Eu vou te fazer isso, vou te dar. Pode comprar, não pode comprar, não pode comprar. Tome decisão quando é uma situação drástica, que está fora do teu conceito, porque já há uma sabedoria dada por Deus a nós, para nós tomar certas decisões. Mas nós precisamos mais, e a forma de nós se enchermos do Espírito Santo, irmãos, é verdadeiramente o que? Do que eu tenho falado? Relacionamento. O que é o relacionamento? Você chamar ele para perto de você. E o que você faz? Dialoga com ele todos os dias. Expõe o Espírito Santo para ti. Minha vida é tua. Governa a minha mente, governa meu entendimento, governa meu desejo, governa minha vontade, governa meus caminhos, governa meu casamento, governa meu trabalho, governa a minha vida.
e me direciona segundo a vontade do Senhor. Não me deixa, como disse Moisés, o que eu falei? Na semana passada, o que Moisés disse para Deus? Eu não saio daqui enquanto a tua presença não for comigo. É assim com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não vou tomar decisão enquanto tu não me revelar, porque eu não sei como fazer. É igual palavra, irmãos. Quando a gente vem pregar a palavra, antes de entrarmos nisso, nós precisamos, sabe primeiro onde? Lá no quarto. Nós precisamos se encher, não é porque nós somos pastores, temos entendimento de tudo, temos conhecimento da palavra. Não, nós precisamos se encher da sabedoria, da revelação, se encher do Espírito de lá, da unção, pedir ao Espírito Santo, me dá sabedoria, Espírito Santo. Quero pregar com revelação, quero que a igreja seja edificada, quero que a igreja seja impactada, quero que a igreja seja transformada, seguindo a tua vontade. Eu quero que a igreja seja despertada, eu quero que a igreja seja avivada, não da maneira que eu penso, eu acho, mas da maneira que tu queres. O que tu queres que eu pregue nesta manhã? O que tu queres que eu ministre para este povo? Qual a necessidade? Só tu sabes o que passa pelo coração dele, só tu sabes essa manhã o que aquele povo, o que a igreja está necessitando, só tu sabes o que o teu corpo precisa. Lá em Filipenses, lá em Atos capítulo 2, qual foi a história da igreja primitiva? Jesus disse o quê? Para a igreja, depois de chamar todos os discípulos, restaurar a vida deles, ele disse o quê para eles? Vão para Jerusalém. Ele poderia dizer naquele momento em diante, dizer o que para os discípulos? Olha, a partir de agora pode sair, pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, pode ir para o mundo inteiro e fazer a minha vontade, fazer o que eu estou mandando, prega o Evangelho, liberta os enfermos, doentes, os cativos, faça. Não. Sabe o que Jesus fez? Que ele disse, olha, vá para Jerusalém e aguarde. Aguarde em Jerusalém. Aguarde até que venha o meu sinal, até que o Espírito Santo seja sobre a vida de vocês. Aí vocês serão as minhas testemunhas. Lá em Atos capítulo 1:8 diz o quê? E eu revestirei vocês do poder do alto, e vocês serão as minhas testemunha. Foi dali, amados, em diante, quando o Espírito Santo dominou a igreja, entrou na vida dos apóstolos, dos discípulos, dominou a igreja e levou a igreja na direção certa, no caminho certo, cheio de amor, cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade. E a igreja, meio às perseguições, porque foi época de perseguições, meio às dificuldades, meio às perseguições, meio às afrontas, a igreja primitiva cumpriu o seu papel do que Deus havia dado, o chamado para eles fazer. Amém? Depois eu quero compartilhar com vocês sobre a história da igreja primitiva. O que aconteceu na igreja primitiva e o que Deus quer para nós. O que Deus está esperando. Nós precisamos, amados irmãos, haver um despertamento. Sabe por quê? Você está vendo o que está acontecendo? Esses dias, essa semana, esses meses aqui, eu tenho orado. O Espírito Santo tem me incomodado sobre o Brasil e sobre o mundo. Desde 2019, quando entrou a pandemia, entendeu? O Espírito Santo vem trazendo revelação sobre isso. A igreja está dormente, está dormindo, está na artificialidade. Sabe por que eu digo isso? Porque se a igreja tivesse acordada, nós teríamos condições de olhar para essa circunstância e impedir esses planos, essas ações.
Ou Deus, se era a vontade de Deus fazer, não pegaria a igreja de surpresa. A igreja está desesperada, que nem o povo está desesperado. Está na aflição como o povo está na aflição. E o que está acontecendo, amado irmão, debaixo da soberana vontade de Deus, permissiva de Deus, o inimigo está deitando e rolando violência, feminicídio, como é que se diz, roubo, morte, pornografia, pedofilia, família, pais matando filho, filhos matando pai, está ali, como é que se diz, deitando, enrolando, a política perdida, a economia no mundo inteiro perdido, aflição, divisão, um contra o outro, nação contra nação. Olha o que a Bíblia já ouviu dizendo, fica atento a essas coisas, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão, a vida, a igreja morta, mas diz, o amor de muitos se esfriando. Entendeu? A igreja caindo na condição, dormindo, ou muitas vezes uma situação de morna. Porque, amados irmãos, não eram assim na vida dos profetas. Quando os problemas vinham, quando as perseguições vinham, a igreja estava atento. A igreja primitiva foi um exemplo. Quando veio as tribulações, quando veio as perseguições, quando veio a devastação sobre Jerusalém, sobre ali, a igreja resistiu até o fim, mesmo com morte, mesmo com perseguição, mas a igreja nunca foi destruída, e a igreja não se intimidava, só que ela sabia o que era preciso fazer. A nossa nação, irmãos, não é somente a nossa nação, as nações estão caminhando para a ruína, economicamente, estão perdidas, sabe por quê? Porque o temor de Deus desapareceu. Os Estados Unidos, que era uma nação temente, está perdida. Você sabia que as igrejas dos Estados Unidos, os maiores avivamentos que houve, as igrejas foram abandonadas, estão secas e vazias? As igrejas da Inglaterra, seca e vazia. Sabe por quê? Porque deixamos se corromper com a meia-verdade. Estamos indo, correndo atrás do vento de uma meia-verdade, do que satisfaz o homem, o que mexe com o ego, o que supre as necessidades, entendeu? Todo o evangelho que tem vindo a pregar é aquele que vai de acordo com a necessidade de cada um. É isso que importa. Abriu porta de emprego, Deus é na tua vida, está tudo bem, está tudo certo, você é um grande cristão. Deus te curou, Deus te curou, verdade, você é um grande cristão, você teve fé para isso, acabou. E não é isso. Aí chega na tribulação, o que você faz? Sente-se incapaz. Vai procurar o pastor não resolve. Vai procurar não sei o que e ninguém resolve. Aí sabe o que acontece? Deus é obrigado a deixar você aqui, só eu posso resolver. Ou você aprende, ou você aprende. Então a igreja precisa vencer. Amém? Amém. Nós temos uma nação e nós não podemos viver. Deus está falando, você não pode ficar descuidado dessas coisas. Ore pela nação, ore pelo Brasil, ore por tudo que está acontecendo, ore por esse feminicídio, ore por essas tribulações, ore por essa pedofilia, ore por tudo que você está vendo de desgraça no Brasil. Ore. Está vendo a igreja fria? Ore. Aí eu podia falar para Deus, sabe o quê? O que eu tenho a ver com isso? É os políticos, é fulano, é cicrano, é beltrano. O que eu tenho a ver com os Estados Unidos? O que eu tenho a ver com a América? O que eu tenho a ver? Né? Mas eu tenho a ver. Jeremias diz, ore por vossa cidade, por vosso país. Se ele não ir bem, você não irá bem. E nós vamos passar um reflexo. Se a igreja não acordar, nós vamos colher momentos difíceis. Se nós não acordarmos, nós podemos aí entrarmos numa situação difícil. Então nós precisamos acordar. E por isso o Senhor mandou essa palavra nessa manhã.
Precisamos se encher do Espírito, se revestir das armaduras de Deus, para quando for chegar o dia mal, a gente possa estar preparado. Já tem empresas aí, irmãos, mandando milhares de famílias embora. Ah, é culpa do Lula. Não é culpa do Lula, não. É culpa do que o diabo tem feito na mente do Lula, o que o Satanás tem implantado no governo. Não é o homem, é o que o diabo implanta na vida dele, o que o diabo convence ele, o que o diabo leva ele a ser e a fazer os seus propósitos. Não é? A Bíblia diz: feliz a nação cujo nosso Deus é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.